Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Dessa vez, o nosso tema será o iluminismo. Espero que todos possam aproveitar bastante a videoaula de hoje e espero também estar colaborando para o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. O iluminismo, como já vimos anteriormente nos capítulos que falavam sobre o renascimento cultural, que a mentalidade humana começava a se transformar. Nós vimos aí a superação, né, do teocentrismo pelo antropocentrismo, cada vez mais o homem se colocando ao centro das ideias, da maneira de pensar e na forma de ver e interpretar o mundo. Então, nós temos aqui o rompimento com o antigo regime e aquelas ideias anticlericais. Lembrando que o clero, nesse período, ele basicamente controlava a vida social, política, econômica, né? Negava a questão do Estado laico, ou seja, o Estado tinha que ser o representante também do aspecto religioso. Fazia, né, e garantia os privilégios do clero e criticava as ideias liberais e o modernismo. Então, a igreja tinha um papel muito importante até o final do século XVII, início do século XVIII, quando, então, as ideias iluministas que foram difundidas, principalmente na França, na Inglaterra, vão se espalhando pelo restante do continente, cada vez mais se tornando firme no modo de pensar, no modo de viver e no modo de se relacionar com o mundo. Ok? Então vamos lá, gente? Bom, temos aí então os principais representantes da ideia do iluminismo. Lembrando, gente, que o iluminismo é um processo de esclarecimento do uso da razão, da liberdade de pensamento. E tem aí no seu valor principal, né, o racionalismo, essencial em oposição às trevas. As trevas, nós chamamos de trevas todo aquele período da Idade medieval, onde a igreja, o clero, tinha total preponderância sobre os aspectos, como eu já falei, da vida social, da vida política e da vida econômica. O finalzinho do século XVII, século XVIII, representarão o progressivo predomínio da razão sobre o pensamento religioso. Lembrando que o iluminismo é um conjunto de ideias que foram divulgadas principalmente no século XVIII, que valorizava o esclarecimento, a razão. Algumas pessoas, alguns livros vão tratar como iluminismo, ilustração, período do esclarecimento, mas aí tanto faz, todos eles estão relacionados a esse período em que a razão vai se sobrepor às trevas. O que significa a palavra iluminismo? Né? Descobrir a vida, conhecer, avaliar, investigar, pesquisar, conhecer as relações que são postas no nosso cotidiano. Como eu já falei, França e Inglaterra, né, são ali o centro do iluminismo e vão propagar esse pensamento, vão difundir por quase toda a Europa. Bom, então temos aí um dos principais filósofos, né, do iluminismo, que é o John Locke, o percussor do iluminismo, considerado o pai do iluminismo, foi uma pessoa que falava sobre os direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? O principal deles é a vida, né, que está hoje garantida em qualquer carta constitucional, qualquer documento base que fale sobre o iluminismo, vai falar aí, né, do direito básico, que é o direito à vida. Bom, o direito de liberdade, entendam liberdade aí no seu mais amplo sentido. Liberdade religiosa, né, liberdade de expressão, liberdade de gênero, ou seja, é o homem livre, o homem podendo se expressar na sua amplitude. E o direito de propriedade também vai ser assegurado, né, está assegurado nas cartas hoje constitucionais. E aí, esse direito de propriedade, ele pode ser o direito de propriedade individual, pode ser o direito de propriedade coletivo também. Os governos existem para preservar esses direitos, ou seja,
né, os governantes, o principal caráter, o principal papel desses governos é garantir que o povo tenha esses 3 direitos básicos aí assegurados. Liberalismo político, a defesa de uma monarquia parlamentar constitucional. Lembram quando nós vimos a Revolução Inglesa? A principal luta, né, na Revolução Inglesa era a luta contra o absolutismo do rei e o parlamento que, teoricamente, representantes, né, das camadas sociais ou dos estamentos da Inglaterra naquele momento, não aceitava mais que o rei impusesse seus valores, suas razões, as suas vontades a toda a nação, principalmente a burguesia, em ascensão, que não aceitava a cobrança de tantos impostos para sustentar a nobreza, para sustentar o clero. Então, já desde a Revolução Inglesa, a gente já percebe aí esse descontentamento com esse poder absoluto real. Conhecimento, né, como já falei aqui, é baseado na razão, na investigação, no conhecimento científico. Então, temos ele aí, né, o John Locke. Bom, e aí, então, temos aí o Smith, né? O Adam Smith, ele vai ser o pai da nova economia política, né? Onde ele vai colocar a não intervenção do Estado na economia. O Estado agora não mais vai poder, principalmente das suas companhias, né, tá intervindo no livre comércio, no intercâmbio comercial. Livre concorrência, a lei da oferta e da procura, e o importante, a divisão do trabalho, que nós vamos ver no finalzinho aí, né? Do meado para o final do século XVIII, já começar aquelas divisões, e até um pouco antes também, né? No finalzinho do mundo da Idade Média, as guildas, as corporações de ofício já organizavam ali a produção, determinando tarefas e jornadas para os seus trabalhadores. Mas essa divisão ela vai se acentuar cada vez mais com o desenvolvimento de tecnologia, de algumas algumas manufaturas, máquinas eu posso falar um pouco mais à frente, e a riqueza do trabalho, ou seja, o trabalho é que produz o valor, que produz a riqueza. Bom, então ele é um defensor do liberalismo econômico. Bom, temos aí ele, e aí temos então a fisiocracia. A fisiocracia era uma versão do liberalismo econômico francês, não intervenção do Estado na economia, só que para eles a riqueza vinha da agricultura, porque era da agricultura que produzia todos os valores da sociedade. Era o minério que se transformava, né, em objetos, era a madeira que se transformava em objetos, era o plantar, os métodos de plantagem, né, os métodos de produção agrícola também eram direcionados, né, a produzir essa riqueza. Ou seja, da terra viria quase todos os valores, todas as riquezas. O principal teórico era o Quesnay, o Guarnay, o Mirabel, do Ponte Turgot. Né? O lema era desfazer, despassar, quer dizer, deixa uma economia livre, né? Desfazer, despassar, que o mundo anda por si mesmo. Mas esse desfazer, despassar, ainda ligada à questão da produção agrícola, à questão dos tributos que eram também cobrados sobre o uso da propriedade. Então, tudo isso fazia com que os fisiocratas identificassem na terra a principal fonte de riqueza. E aí, então, temos o Montesquieu, que é o cara da divisão de poderes, né? Do executivo, do legislativo e do judiciário, que temos também até hoje, né? Da democracia representativa. A harmonia e autonomia entre os poderes, ou seja, um poder não pode e nem deve interferir no outro. A submissão de todos perante a lei. O Montesquieu já começava a prever um contrato, uma forma contratual entre a sociedade política, a sociedade civil e entre o monarca. Ou seja, já
teria que haver um certo consentimento por parte de todos para que se aceitasse aquele conjunto de regras, normas e leis que iriam, então, organizar e reger a sociedade. E aí nós temos o Voltaire, né? O crítico ao clero e à intolerância. Intolerância aqui, gente, tá? A intolerância religiosa. Lembrando que esse período é um período de ampla disputa entre a Igreja Católica, os protestantes, nas suas várias matrizes, o anglicanismo na Inglaterra e até mesmo, né, os muçulmanos, que estão muito presentes ali no mundo ocidental. Então, haveria, os judeus também, né, não posso esquecer, então haveria uma tolerância entre a confissão da sua fé, a profissão, desculpe, da sua fé. Então, todos poderiam ter e professar o credo que mais lhe convise. A igualdade jurídica. Lembrando que essa igualdade jurídica, nesse primeiro momento, ela está se dando em função da burguesia, que está conquistando espaço dentro do aparelho de Estado, dos nobres e do clero. Os trabalhadores ainda não estão ainda dentro dessa igualdade jurídica. Eles começarão a ganhar essa igualdade jurídica a partir do momento dos processos de formação industrial e da vida mais também urbana, quando há aquele movimento, né, da saída do campo e das cidades para que se trabalhasse nos grandes complexos aí, industriais da época, formando então a classe trabalhadora, o operário que vai lutar para que tenha garantido alguns direitos. A liberdade de expressão, que era o direito de falar, né? O direito de se expressar, o direito de crítica, desde que consciente e consequente. A monarquia ilustrada. O que era essa monarquia ilustrada? Que os reis agora não se prevalecessem apenas da sua própria vontade, mas que todos os atos do rei tivessem agora, né, um suporte no debate entre os vários segmentos sociais que ocorriam, então, no parlamento, como a Casa da Representação de todos os segmentos, entre aspas, da sociedade. Bom, essa parte do Voltaire hoje daria pano para manga, né? A intolerância hoje, a gente tem visto aí em vários aspectos, eu não vou entrar aqui no mérito, mas acho que é um tema bacana para ser discutido em sala, né? A própria igualdade jurídica. Hoje nós vemos pessoas que, por causa da cor da sua pele, acabam sendo, né, de alguma forma, excluída de direitos, principalmente direitos jurídicos. E a liberdade de expressão, que também hoje está aí, né, está colocada, tenta-se calar a imprensa, tenta-se calar os veículos de comunicação em relação às críticas que fazem aos governantes. Ok? Acho que é um tema bem atual. Temos aí, então, Rousseau, né? Rousseau, ele vai ser um cara muito importante, muito influente, porque ele vai ser, entre aspas, o chamado pai da democracia. Agora, com o Rousseau vai propor o quê? O grande pacto, né? O grande acordo entre todos de uma determinada sociedade, que é a sua teoria contratualista, né? Para que todos possam aceitar uma determinada regra de convivência, um convívio social, era preciso que todos opinassem a respeito dessas regras para que todos se sentissem representados e parte da construção desse grupo social. Diferentemente do Leviatã, né, lá atrás, que nós vimos lá na Revolução Inglesa, que dizia que era o soberano, que tinha que ter o poder de conduta, né, o poder absoluto, determinando e guiando o seu povo. Rousseau acha que uma sociedade tem que ser palco de amplo debate, ampla discussão, para que as leis possam ter validade. É óbvio que essas leis vão mudando de acordo com o tempo, né? Hoje nós temos várias leis impensáveis de poderem existir, de poderem ser postas em práticas no século XVIII, século XIX, ou mesmo no início
do século XX. Também acho que é um tema bastante bacana para a gente estar discutindo em sala de aula. E aí temos aí, então, os enciclopedistas. A importância desses caras aqui, do D'Alembert e do Diderot, é que eles vão organizar todo o conhecimento de física, química, das ciências naturais, né? Ou seja, tudo que havia de construção no campo da ciência, do pensamento, da investigação, num grande livro chamado Enciclopédia, que até o meado do século XX, quem não tivesse uma enciclopédia na estante não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, né? Então, eles têm vamos dizer assim, esse mérito de ter organizado todo esse pensamento, todo esse conhecimento nos livros, né, chamados aí de enciclopédia. Gente, eu vou falar aqui para vocês algumas pessoas que eu acho que são importantes serem citadas, né? Tem o Antônio Lavoisier, que celebrou a lista mais extensa até então de elementos químicos, que mais tarde vai dar origem aí à famosa tabela periódica. O Daniel Fahrenheit, acho que é esse o nome. Andreas Clausius, que vão criar a escala de temperatura, né, o Celsius, por isso as abreviaturas dos nomes deles, né, nas escalas aí de medição. O Claude François, que foi o primeiro a construir, projetar o navio. Os irmãos Joseph e Jacques, que inventaram o balão de ar, né, o balão de ar quente. E, bom, para citar alguns nomes, né, do Renascimento e desse período do Iluminismo, homens que foram importantes na construção do conhecimento humano, da razão, né, e que nos trouxe à sociedade moderna de hoje. Bom, agora nós vamos falar um pouco do despotismo esclarecido, que temos aí a Catarina II, José I e o Carlos III. Esses reis eram reis que governavam de forma absolutista, mas percebendo como as ideias iluministas estavam tomando conta do cenário, né, mundial e que chegariam até os seus reinos, começaram então a tomar algumas medidas em caráter de liberar alguns aspectos do reino. Então, nós temos aí, né, na Áustria, o José I, que vai abolir a escravidão e vai dar relativa liberdade de imprensa. Relativa por quê? Também se falasse alguma coisa que ele não gostasse muito, né, essa liberdade não seria tão respeitada. A Catarina, na Rússia, com a criação do ensino leigo, ou seja, um ensino agora desvinculado daquele ensino religioso que prevaleceu, né, em vários países, né, principalmente aqueles países de fé mais católica, então vai prevalecer até hoje, né? Nós temos aí as chamadas instituições confessionais, né? Escolas ou católicas ou escolas protestantes, escola judaica, ou seja, mas a Catarina ela vai levar o ensino leigo, aquele ensino completamente desvencilhado de qualquer caráter religioso. Nós temos aí o Frederico II, chamado rei filósofo, eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. O José I, que vai combater a influência inglesa na economia de seu país, lembrando que a Inglaterra havia assinado vários acordos com Portugal, prejudicando o desenvolvimento da economia portuguesa e fazendo prevalecer os seus benefícios e levando, inclusive, a Inglaterra, né, a ter a chamada acumulação primitiva de capital. Então, esses acordos, tratados econômicos e políticos com Portugal, acabou também favorecendo esse processo de acumulação da Inglaterra. E aí temos também, né, o incremento industrial e o combate à influência política da Igreja, principalmente combate aos jesuítas. E aí tem a ver com a questão da utilização de mão de obra nas colônias. Por quê? A Igreja defendia, né, que os índios eles eram aculturados e não tinham, então, uma religião, que a religião professada pelos indígenas não poderia ser considerada uma religião, já que não se encaixava em nenhum dos padrões
das religiões conhecidas até então, como o cristianismo, o judaísmo, o anglicanismo, né, o islamismo, bom, aquelas religiões que eram organizadas, vamos dizer assim, e de amplo conhecimento na Europa, em boa parte também do Oriente. E o Carlos III, que reduziu também a tortura, influenciou a influência da Inquisição no país, e expulsou também os jesuítas. Lembrando que a Inquisição era aquele processo, né, onde as pessoas eram julgadas por cometer atos hereges durante a chamada Idade Média, e aí até o finalzinho do século XVII, início do século XVIII, ainda tínhamos aí alguns resquícios aí da Inquisição. Bom, a importância do movimento iluminista influenciou numa série de movimentos na Europa e fora dela que abalaram definitivamente o antigo regime. Gente, entendendo o antigo regime como, né, o mundo medieval e aquele período também transitório do mundo medieval para a sociedade moderna. Então, ao longo do século XVIII e século XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que vão ser basicamente inspiradas nessas ideias iluministas. Base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais no que diz respeito à organização política, econômica e social, como nós vimos lá atrás, né? Eu fui colocando aí alguns pontos do que ocorreu lá atrás, mas que nós hoje, né, temos na nossa sociedade. Para dar alguns exemplos, né? A Constituição, que nos rege, nós temos aí a economia de mercado, a propriedade privada, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, ou seja, vários valores que estiveram presentes no iluminismo, né, no período do iluminismo, vão ser usados nesse processo de independência da América Portuguesa, América Espanhola, e mesmo no processo de modernização das monarquias ou da construção de repúblicas na Europa. Pessoal, espero ter podido ajudar. Aqui eu vou encerrando a nossa videoaula e até a próxima.